Capítulo 17. Viva a República, 1910. 2 anos decorreram na vida de Rodolfo, que serviram para o seu enriquecimento cultural e político. Embora não tivesse a possibilidade de continuar os seus estudos, concentrava-se em todas as atividades que servissem de veículo de aprendizagem para a consolidação dos seus conhecimentos. A sua inteligência inata e a sua capacidade de autodidata conduziam-no a um nível intelectual que se poderia comparar a muitas pessoas com diplomas, e o seu poder de argumentação assim o provava quando se iniciavam diálogos com os seus clientes, amigos e conhecidos. A sua concentração girava em torno dos intelectuais, os escritores portugueses que espalhavam mensagens com conteúdo político no meio das suas obras literárias, muitos deles fazendo parte da organização política na qual ele participava. A influência das filosofias anarquista e comunista eram flagrantes e manifestadas nas suas palavras, mesmo nas suas ações. Rodolfo era um radical que vivia num mundo pessoal onde não existia meio termo, o que fazia com que ele não suportasse a hipocrisia que reinava nas relações entre as pessoas. Para ele não existia nenhuma razão para ocultar as suas ideias e convicções, e esta atitude era extensiva às áreas sociais e políticas. Este seu caráter e a franqueza manifestada no seu porte iriam criar-lhe muitos problemas, mas também muitas compensações. Aquelas que eram oriundas das pessoas que apreciavam a sua honestidade intrínseca, manifestada através da sua frontalidade. Com o tempo e através da sua atitude, Rodolfo tornou-se numa personagem célebre aos olhos dos seus amigos e clientes. Na mercearia, os clientes de Tony queriam sempre trocar umas palavras com ele e saber a sua opinião sobre vários assuntos de cariz cotidiano, pelo que Rodolfo respondia, não ocultando a ninguém as suas ideias sobre aquilo que fosse. Esta sua honestidade causava uma certa inquietude ao seu patrão, dada a sua participação nas atividades políticas do seu grupo anarquista. Tens que ter mais cuidado quando falas com os clientes, Rodolfo. Estás consciente que alguns deles podem pertencer à polícia política ou serem bufos? Por vezes penso nisso, Tony, mas o meu entusiasmo faz-me esquecer essa possibilidade. Sabe como é o meu feitio, quando começo a falar nunca mais acabo. Sim, compreendo e conheço muito bem o teu feitio, mas deves compreender que podes pôr-nos todos numa situação de risco. Se alguém começa a falar demais, isso começa a espalhar-se e sabes que as pessoas gostam de exagerar nas suas palavras. E de uma mão fazem um braço. As nossas atividades podem começar a ser controladas e isso pode criar-nos muitos problemas, Rodolfo. Vê se és mais discreto nas tuas palavras. Podes dizer tudo por outras palavras e não ser tão direto. O caráter de Rodolfo também lhe permitia aceitar a verdade quando ela lhe era explicada de uma maneira honesta e lógica. Era também o resultado da sua humildade intrínseca e oriunda dos seus tempos de privações e sofrimento, a quando da sua vivência com o seu pai. Não interpretes mal as minhas palavras, Rodolfo, mas deves saber que até a filosofia anarquista inclui uma certa diplomacia política. Neste caso, a tua descrição não é mais do que uma estratégia de defesa contra possíveis infiltrações de pessoas estranhas à nossa esfera de relações políticas. Também tens que saber que às vezes temos que concluir pactos políticos com adversários para atingir alguns objetivos, eliminando o mal predominante e escolhendo o mal menor, mesmo que só seja temporariamente. Compreendo perfeitamente, Tony. Peço imensa desculpa pelas minhas indiscrições, mas deve saber que não o faço por mal e a partir de agora controlarei os meus instintos. Mas diga-me lá, conhecendo-o um pouco, posso quase garantir que ao mesmo tempo me está a tentar transmitir uma mensagem, ou não? Tony começou a rir-se, como confirmando esta observação. Sim, tens razão. Já devia calcular que te irias a perceber disso. O facto é que brevemente teremos que colaborar com os republicanos. Este regime monárquico está a arruinar o país de uma forma atroz. Vivem como nababos à custa do povo e vendem os interesses nacionais ao Império Britânico nas nossas barbas. Uma aliança com os republicanos? Com certeza que está a brincar, Tony. Isso é impensável e muito menos coerente. Sempre pusemos os republicanos em causa. Nunca mais seríamos credíveis aos olhos do povo, da classe trabalhadora, que sempre nos apoiou nas nossas iniciativas. Existe efetivamente esse risco, mas a realidade dos factos impõe essa situação.
O nosso partido é restrito a uma minoria e, portanto, não reúne as condições para uma possível representatividade ao nível do resto dos países da Europa. Só o Partido Republicano poderá garantir uma estabilidade política que seja aceite a nível internacional. Neste momento, encontramos-nos nas mãos de uma família real que mantém um nível de vida extravagante à custa do povo e de dois partidos políticos que se confrontam constantemente na luta pelo poder. O regime de democracia constitucional não é mais do que uma ditadura camuflada e liderada pelo João Franco. Nessa noite, Rodolfo ponderou profundamente sobre as explicações preferidas pelo seu patrão e não deixou de sentir uma grande angústia no seu coração. Tinha a consciência que existia um fundamento nas palavras dele, mas ao mesmo tempo era como se destruíssem os seus sonhos que se orientavam mais no sentido populista do que propriamente anarquista. Sentiu-se atraiçoado nos seus ideais políticos, nas suas convicções pessoais, na sua lealdade em relação ao grupo ativista de Tony. Sabia que eles nunca lhe diziam tudo e, conhecendo-o profundamente, pressentia nas suas palavras que algum acontecimento estava para ocorrer, certamente uma transformação no cenário político português. Não compreendia porque não lhe atribuíam funções que implicassem a sua participação num domínio mais ativo do que simplesmente distribuir informação através de publicações de jornais e revistas, mesmo que isso constituísse um risco para a sua pessoa. Sentindo-se marginalizado e profundamente triste, acabou por adormecer. A manhã seguinte decorreu normalmente com a presença dos clientes habituais que não deixaram de se aperceber do seu estado de espírito. Em contrapartida, e lembrando-se das instruções de Tony, tentou evitar o mais possível os diálogos que pudessem provocar uma troca aprofundada de palavras que conduzissem eventualmente ou involuntariamente a um contexto político. Como compensação para o seu desalento e tristeza, foi nesse dia e durante a hora de almoço que Rodolfo encontrou uma nova motivação que transformaria a sua vida. No quarteirão seguinte ao que habitava existia uma pastelaria onde por vezes ele passava para beber o café. Não o fazia muito frequentemente, dada a sua situação financeira, não precária, mas simplesmente prudente. Rodolfo era muito organizado em termos de gestão da sua vida cotidiana. Mesmo naquele local, quase todos o conheciam e admiravam pela sua maneira de ser tão única e frontal. Algumas vezes era servido pela filha da patroa, que por sua vez era viúva desde há alguns anos. O seu marido tinha morrido de tuberculose, uma doença bastante comum no decorrer daqueles tempos, e para a qual a única esperança era o descanso prolongado, de preferência em termas que não eram acessíveis às possibilidades financeiras de um simples pasteleiro ou dono de um café. A pobreza tem um custo e às vezes a morte é um deles, sobretudo naquele período da vida em Portugal. Beatriz era o seu nome. Era uma pessoa tímida, apesar de ajudar a sua mãe a servir à mesa. Rodolfo notava que ela se limitava a falar o mínimo com os clientes, mantendo sempre um comportamento extremamente senhoril. Ao trocar palavras, era notória a sua educação extrema, a sua timidez, mas para aqueles que tinham outras percepções, apercebiam-se da contrariedade que reinava no seu espírito, talvez oriunda da obrigatoriedade das suas funções impostas direta ou indiretamente pela sua mãe. No seu olhar e nas suas expressões era evidente um sentimento de frustração, no entender de Rodolfo, talvez originado por um conflito existente entre a sua formação e o seu trabalho. Rodolfo notava muitas vezes que ela o observava frequentemente, mas verificava e comprovava a sua timidez, quando os seus olhares se cruzavam, originando um desviar imediato do seu olhar e às vezes um certo corar no seu rosto, outras um lindo e discreto sorriso. Beatriz, contrariamente à maioria das portuguesas que habitavam naquela zona de Lisboa, era aquela que correspondia à imagem de esposa que Rodolfo possuía quando se imaginava casado e com família. Como bastante responsável que era e dada a sua humildade, Rodolfo tinha em consideração a sua realidade financeira e o seu contexto social. Embora ela pertencesse a um meio simples e humilde, existiam diferenças entre os seus estatutos que ele tinha em consideração, constituindo uma inibição para qualquer tipo de iniciativa da sua parte no sentido de uma possível aproximação. Na realidade, pouco a pouco, Beatriz tinha se tornado uma parte integrante dos seus sonhos de jovem,
das suas ambições de ter o seu próprio lar, a sua independência. Inúmeras vezes pensava em abordá-la, mas após levantar-se e dar alguns passos, depois de alguns minutos de reflexão, desistia de o fazer. De facto, chegava sempre à conclusão que não tinha nada para lhe oferecer, pelo menos por enquanto. Mas, entretanto, não deixava de frequentar a pastelaria, nem que fosse só para a ver. Após algumas semanas, Beatriz mostrou que gostava de conviver. A rotina acaba sempre por aproximar ou afastar as pessoas, e neste caso, Rodolfo tornava-se gradualmente num cliente habitual e com quem se podia trocar opiniões sobre vários assuntos, o que não era o caso da maioria da clientela, pois muitos deles e delas utilizavam o seu tempo matinal para falar sobre a vida dos outros. Numa certa manhã, e com uma grande surpresa para Rodolfo, Beatriz dirigiu-lhe algumas palavras que desencadearam uma relação de amizade bastante profunda. Bom dia, então o que vai beber hoje? O seu cafezinho habitual ou outra coisa para variar um bocado? O Rodolfo riu-se e respondeu amigavelmente. Sou uma pessoa com hábitos e rotinas. Faz parte da organização pessoal que me guia e que já deve ter nascido comigo. Se calhar não aprecio uma pessoa assim tão metódica como eu. De maneira nenhuma. Se me permite, até lhe posso dizer que aprecio bastante a sua forma de se exprimir quando conversa com os outros clientes. Na minha profissão, não posso evitar de escutar os diálogos daqueles que frequentam o nosso estabelecimento. Não me leva a mal por isso. De maneira nenhuma, Beatriz. Posso tratá-la pelo seu primeiro nome, não posso? Beatriz fez mais uma vez aquele sorriso tímido, mas igualmente revelador de uma certa satisfação de poder estar a falar com ele, e acabaram os dois por começar a rir com uma certa discrição por causa das más línguas que os rodeavam. Mas afinal, o que acha interessante nas minhas palavras, Beatriz? É a maneira como fala, como se estivéssemos a ler um livro, um romance onde todos os acontecimentos são descritos até ao pormenor, ou ler em voz alta uma carta que foi escrita com toda a paixão, vinda do coração. A verdade é que Beatriz era muito culta e observadora. Essa maneira dele se expressar intensivamente era porque ele atribuía um significado a todas as palavras, e essa forma de sentir a vida seria transmitida muitos anos mais tarde ao seu neto Miguel, para dar continuidade ao seu espírito, à sua forma de estar na vida. Fico muito grato pela Beatriz ter essa opinião sobre a minha pessoa. Eu não tive possibilidades de me cultivar, mas tive a sorte de encontrar pessoas que me proporcionaram os meios para que eu pudesse educar-me através da literatura. Não existe maior fortuna que eu poderia ambicionar na vida do que vir a ter as possibilidades financeiras para me proporcionar uma boa educação. Não tenho que agradecer, a minha opinião é baseada em factos. Pode crer que ainda lhe dou mais valor por ter adquirido essa sua cultura e educação de uma forma autónoma, isolada de qualquer apoio de um estabelecimento educacional. Que eu conheça, existem poucas pessoas cuja inteligência lhes permita ser autodidatas. Nesse momento, Rodolfo pensou em introduzir uma pequena piada e na esperança de que isso pudesse criar um certo grau de intimidade entre os dois. Sabe uma coisa, Beatriz? Vou-lhe dizer um segredo que não pode dizer a ninguém. Eu sou um burro inteligente. Beatriz não pôde evitar de começar a rir muito alto, ficando bastante corada por esse facto. Os clientes que estavam presentes na pastelaria também começaram a rir, dada a sua reação, mas a seguir ambos notaram imediatamente a troca de olhares que se desencadeou entre eles e que poderia ser interpretada de uma maneira insinuosa. Apesar desse facto, ambos continuaram a rir com uma complicidade que denotava um certo prazer de criar essa dúvida nos seus espíritos. Agora tenho que ir trabalhar, Beatriz. Pode chamar-me Rodolfo. Eu sentir-me-ia muito mais à vontade se o fizesse, exclamou antes de abandonar a pastelaria. Ela não respondeu, mas sorriu, aquele sorriso que denotava contentamento e ao mesmo tempo complicidade. Nessa tarde, Rodolfo não se conseguiu concentrar no seu trabalho. Até o seu patrão notou essa sua ausência de espírito, essa mudança no seu comportamento que manifestava uma alegria enorme. Deve ter acontecido algo de importante. É a primeira vez que te vejo tão feliz. É assim tão evidente, Sr. Vítor? Sim, é verdade que aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida e que talvez a vá modificar.
Estou contente por isso. Tu mereces ter certas compensações na tua vida e a felicidade é uma delas. Já basta o que tiveste que suportar e atravessar durante anos de seguida. Sabes que eu sou muito respeitadora, portanto não te vou fazer nenhuma pergunta, mas posso sentir imediatamente que é qualquer coisa de bem para a tua vida, pronunciou o patrão com um tom muito assegurador. Rodolfo ouviu as palavras dele e pensou que aquele não era o momento para falar sobre o que originava esta sua felicidade. E, para dizer a verdade, não se sentia assim tão à vontade para o fazer com ele, mesmo apesar da amizade que reinava entre ambos. Nunca se esquecia que ele era o seu patrão e, por uma questão de respeito, mantinha sempre uma certa distância quando se relacionava com ele. Também sabia que mais tarde ou mais cedo desabafaria com o seu filho José, dado ser o seu melhor amigo e mesmo confidente, pelo que o seu pai ficaria igualmente a saber sobre este novo capítulo da sua vida. Ao fim do dia, e como fazia habitualmente, caminhou ao longo do Tejo, cruzando-se com os seus amigos das docas, trocando palavras e anedotas, mas tudo lhe parecia diferente. A sua imaginação era fértil e imparável e imaginou-se a fazer o mesmo caminho acompanhado de Beatriz, sobretudo na zona das descobertas, explicando-lhe tudo o que sentia sobre esses acontecimentos, tudo o que eles representavam para ele. Tinha tanta coisa para lhe dizer sobre os seus planos para o futuro, mesmo descrever-lhe o seu passado com os seus momentos difíceis e tudo aquilo que ele teve de suplantar até aos dias de hoje. Era uma sensação imensamente reconfortadora imaginar que ao fim do dia teria alguém com quem poderia trocar palavras, descrevendo os acontecimentos diários, alguém com quem pudesse partilhar mutuamente as vitórias e derrotas que faziam parte da vida de ambos. Ambicionava um ambiente que nunca tinha tido quando vivia com o seu pai, mesmo quando a sua mãe se encontrava ainda em vida. Com o anoitecer, os contrastes realçavam-se gradualmente e tudo se tornava diferente aos olhos daqueles que o conseguiam identificar através da sua percepção. Rodolfo era um desses casos. Tinha uma sensibilidade fora do comum, sobretudo tendo em consideração o seu passado e a irascibilidade causada por esse mesmo facto. Dirigiu-se mais uma vez à Torre de Belém. O Tejo parecia um gigantesco espelho, dada a tranquilidade daquele fim de tarde. Observava as gaivotas, os seus movimentos e o som característico do seu cantar, enquanto procuravam restos de comida que os transeuntes deixavam nos bancos e passeios ou à beira do rio. Fixava sempre a direção em que o Tejo desaguava no Atlântico, o grande oceano que tanto significava aos seus olhos, como se uma enorme planície se abrisse à sua frente e que o conduziria a outros continentes, outras culturas e civilizações. Aí ficou por uma longa hora lendo um dos livros que José lhe tinha emprestado e no meio de algumas pausas pensando no dia seguinte, na hora em que voltaria a encontrar Beatriz. Pressentia que as noites iriam ser mais prolongadas pela ânsia que se apoderava dele em reencontrá-la no dia seguinte, às vezes agravada pela dúvida se ela estaria presente na pastelaria ou se teria alterado os seus planos. De volta ao armazém, deparou com mais uma das reuniões do grupo de Tony e para a qual não tinha sido avisado. Era a última semana do mês de setembro daquele ano de 1910 e os habituais pressentimentos de Rodolfo conduziram-no a sentir que alguma coisa de importante se iria passar. Vem sentar-te aqui, Rodolfo. Estávamos à tua espera. Sei que não te dissemos nada, mas tenho um livro para te dar para compensar essa minha falta. Exclamou Tony de voz alta, acompanhada do seu habitual riso que ele conhecia tão bem. Os presentes também começaram a rir-se, mas ele já conhecia os seus hábitos e não ficava ofendido por esse motivo. Anda, senta-te aqui ao pé de nós. O ambiente era bastante pesado, apesar da aparente postura de brincadeira que se apresentava aos seus olhos. Sabia que Tony o estava a preparar para alguma coisa que ele sabia antecipadamente que iria causar-lhe uma contrariedade, mas tinha plena confiança nele. Uma confiança que não era exagerada ou influenciada pelos laços de amizade existentes desde há alguns anos. Rodolfo era imparcial nesse domínio, assim como noutros que traduziam o seu caráter, a sua honestidade. Os seus olhares cruzaram-se enquanto se sentava e ambos sorriram, a confirmação de que iria escutar da sua parte qualquer coisa que iria ocorrer oportunamente. Tenho aqui um livro de poesia que sei que tu vais apreciar bastante. Sei que tens a capacidade de interpretar o que está escrito nas entrelinhas, o que é o mais importante acerca desta obra.
Tony tirou da gaveta um livro de Guerra Junqueiro, Finis Patriae, uma obra célebre do autor, datada de 1890, e onde este punha em causa o rei e o regime monárquico através dos seus poemas. Os presentes também manifestaram a sua curiosidade e finalmente comprovaram-no com um grito de apoio e entusiasmo, revelando a sua solidariedade para com as ideias expressas naquele livro histórico que tinha tido tanta influência nas transformações ocorridas na vida política portuguesa. Rodolfo agradeceu, observando: "Sinto que existe um grande conteúdo político neste livro, Tony, e que vai dar-me alguma novidade ligada à atividade do nosso grupo ativista, ou então está a preparar-me para algo de importante. Penso que já tenho idade suficiente para poder conhecer plenamente os planos que estão delineados, assim como tenho a certeza que faz plena confiança em mim. Por favor, peço-lhe que não me esconda nada." "Tens razão, Rodolfo. Eu também penso que é a altura de tu te integrares mais nas nossas atividades. O que se passa é que estamos a viver momentos que possivelmente mudarão o curso da nossa vida política. Consta que existem movimentos no seio da Marinha e do Exército com a intenção de derrubar o rei e o seu regime. Como deves supor, tudo se sabe e não existem revoluções ou golpes de Estado que se possam passar num anonimato completo. Sobretudo quando se sabe perfeitamente que, mesmo no interior de cada partido ou grupo ativista, existe sempre uma probabilidade enorme de encontrar uma infiltração de informadores. Então isso é uma boa novidade para nós, não é? Sabe-se a partir dos líderes do nosso partido que existe uma certa aliança em termos de colaboração com o Partido Republicano no sentido de não criar problemas ou conflitos que possam prejudicar de qualquer forma este eventual movimento. Isso significa que aparentemente existem acordos para evitar confrontos entre partidos políticos nos primeiros dias dessa eventual mudança política. Como deves calcular, a luta pelo poder implica sempre vários riscos e muitas vezes pode inclusivamente adulterar o espírito de uma revolução. Mas será que o nosso partido obterá alguma compensação por fazer uma aliança dessa natureza? Refiro-me à classe trabalhadora, pelo menos aquela que nos apoia claramente nas nossas iniciativas, aqueles que até mesmo contribuem com as suas economias para o nosso movimento." Esta pergunta de Rodolfo suscitou admiração e uma reação dos presentes que se manifestaram imediatamente, apoiando as suas palavras. "Essa etapa ainda está por esclarecer. Sabemos que a presente prioridade é a de colaborar o mais possível com o Partido Republicano, mas estou certo que teremos resultados positivos. Também temos que considerar que é o único partido que tem influência na nossa representatividade política a nível internacional. Sei que tu és um purista em tudo aquilo que fazes, por vezes até demasiado honesto e frontal, mas numa situação como esta temos que pôr as ideologias atrás das costas em prol de uma possível mudança para melhor." Rodolfo ouvia aquelas palavras com uma certa resignação. Não era aquilo em que ele tinha depositado esperança em termos de acontecimentos políticos. Sempre tinha idealizado que um dia o povo sairia à rua e se apoderaria do poder, o que confirmava a sua tendência populista e que, no seu entender, era bastante diferente do que a prática anarquista. Agora que dominava profundamente a língua portuguesa, atribuía cada vez mais um significado a todas as palavras e aos seus diferentes contextos, mesmo os políticos, e o que estava a ouvir não lhe agradava como solução. Mas não podia manifestar esta sua ideia ao Tony, e muito menos aos membros do grupo presentes, que certamente exigiriam o seu afastamento daquela cela anarquista. Tony continuou a falar, desta vez introduzindo um pouco do seu habitual sentido de humor. "Os levantamentos militares neste país estão a tornar-se um hábito, Rodolfo. É como ir ao futebol no fim de semana. Tens que aprender a cantar a portuguesa por alguns tempos e juntar-te aos republicanos, mesmo que não gostes da cara deles, nem da sua prática política." Era tudo o que ele queria saber. Naquele momento só ansiava que aquela reunião terminasse o mais depressa possível para poder ir jantar, ler um pouco e adormecer. Pelo que o tempo se passaria rapidamente e o levaria ao encontro de Beatriz. Sim, agora era tudo diferente. A política tinha passado a ser um elemento secundário para ele, mesmo temporário que fosse. Naquele período da sua vida encontrou-se feliz e compensado pela vida. Tinha um teto para dormir, trabalho, verdadeiros amigos à sua volta, uma paixão chamada literatura e agora um amor chamado Beatriz. Mesmo tendo em consideração a simplicidade e humildade do seu contexto pessoal e profissional,
Sentia pela primeira vez que tudo se estava a consolidar de uma certa forma, transmitindo-lhe tranquilidade e paz de espírito. Era também a primeira vez que interpretava os sentimentos daquela forma tão profunda. Habituado a lidar com a violência e a brutalidade, as relações mais afetuosas que tinha eram provenientes das suas poucas amizades, algumas ocorridas nos seus tempos de escola e no presente, através de José e dos seus 2 patrões. Era uma nova sensação a intensidade com que pensava noutra pessoa, a necessidade de estar perto dela, nem que fosse só para a contemplar. Nunca tinha imaginado que outra pessoa pudesse vir a ser a mais bonita e a mais inteligente aos seus olhos, o que era simplesmente o resultado dos seus sentimentos por ela. Era um mundo novo que o invadia e que lhe trazia felicidade e alegria, e era um antídoto contra a rotina que controlava a sua vida. Viver para alguém era diferente, trazendo um propósito, uma finalidade, uma vontade de construir e consolidar o futuro. Deitou-se e acabou por adormecer sem pensar em revoluções ou com golpes de Estado, simplesmente com um sorriso nos lábios e um rosto no seu pensamento. A manhã seguinte pareceu uma eternidade, 4 horas que pareceram 10. Tony não estava presente, o que era um pronúncio de que provavelmente estaria ocupado com as suas atividades políticas. Rodolfo tinha-se tornado o seu braço direito, alguém em que ele podia confiar totalmente, e a sua competência e honestidade assim o provavam. Finalmente, à hora de almoço, foi substituído pelo que se dirigiu ao local onde vivia e se esmerou o mais possível para aparecer novamente perto de Beatriz com um ar cuidado e não com o ar de trabalhador de mercearia que a cartava com caixotes às costas. Ao abandonar a mercearia, não andou. Correu com vontade de voar, tal era a sua ânsia de a encontrar. Ao aproximar-se da pastelaria, compôs-se mais uma vez em frente de uma vitrine que lhe serviu de espelho. Estava um pouco despenteado e a brilhantina que tinha colocado realçava ainda mais a desordem dos seus cabelos após uma corrida daquelas. Passou rapidamente as mãos pelos cabelos e dirigiu-se muito calmamente a uma das mesas que se encontravam em frente à pastelaria, num pequeno terraço muito acolhedor que pertencia à mesma. Beatriz andava de um lado para o outro a servir a clientela. Era hora de almoço e o estabelecimento estava quase cheio. O coração do Rodolfo estava acelerado com a expectativa de começar a falar com ela. Outra nova sensação que nunca tinha experimentado até aquele momento. Observou que ela olhava de soslaio para ele enquanto servia as bebidas e levantou a mão para a cumprimentar, ao que foi imediatamente respondido por um sorriso normal, mas que para ele foi imensamente belo. Boa tarde, Rodolfo. Desculpe o atraso a servi-lo, mas estou sozinho e a casa está cheia de gente. Por amor de Deus, Beatriz, não estou com pressa nenhuma porque acabei agora o trabalho da manhã, que é bastante cansativo, portanto preciso descansar um pouco. Não diria isso, porque parece que acabou de se levantar e sair do banho, exclamou Beatriz a rir-se, certamente por se aperceber do esmero com que ele se tinha arranjado e que não era hábito da sua parte. Esta sua observação não deixou de lhe criar um certo embaraço, que por um lado ficou bastante contente por ela ter notado o seu esmero, mas ao mesmo tempo ficando um pouco corado no seu rosto por não esperar este comentário da sua parte sobre a sua pessoa. Era como se tivesse sido apanhada em flagrante na sua intenção de agradar aos olhos de Beatriz, causando-lhe o receio de cair em ridículo. Bem gostaria que assim fosse, Beatriz. Infelizmente tenho que trabalhar todos os dias e sobretudo de manhã, o que faço é muito fatigante. Não me posso queixar muito, porque são só 4 horas, às vezes 5, depende se o Tony está presente ou não. Mas não é obrigado a explicar-me isso tudo. Foi só uma brincadeira da minha parte. Já faz algum tempo que você frequenta a nossa pastelaria e já sabe como se passa neste meio. Passado pouco tempo as pessoas já conhecem tudo sobre os frequentadores habituais. Senão não tinham nada para falar. Entendo o que é que eu tento transmitir-lhe ou não. Rodolfo imaginava que ela deveria ter uma grande prática de se relacionar com as pessoas dada a sua profissão, e isso criava-lhe automaticamente uma perspicácia sobre os diversos caráteres dos clientes. Já deveria saber se eles acordavam com mau humor ou não, se tinham problemas ou se estavam doentes. Notava igualmente que ela tinha a capacidade de comunicar com todos eles, nunca criando diferenças de comportamento e mantendo um porte que não permitia abusos de confiança. Na realidade, Beatriz portava-se como uma senhora.
Sim, já estou habituado a isso. No meu trabalho, na mercearia, os clientes estão a fazer compras e a comentar a vida dos outros, respondeu Rodolfo, ao que acrescentou uma breve gargalhada. Ela dirigiu-se ao balcão para fazer o café que ele bebia habitualmente à hora do almoço. No caminho teve mais pedidos dos clientes que ocupavam o terraço, alguns deles pedindo a fatura, o que não deixava nenhuma margem de tempo para uma conversa mais prolongada. Enquanto esperava, pensou profundamente na maneira de dar a volta a este problema. A mãe de Beatriz era uma pessoa de tradições bem enraizadas, e o mais leve sinal de que a sua filha pudesse estar a dar uma confiança exagerada a um cliente era automaticamente alvo de uma reprimenda. De volta à mesa e depois de um agradecimento, Rodolfo ousou perguntar-lhe: "É pena não podermos falar tranquilamente e com tempo, Beatriz. Existe tanta coisa que eu gostaria de lhe contar sobre a minha vida e os meus planos." Ao que Beatriz ficou bastante surpreendida, ao ponto de corar ligeiramente. "Neste local e a esta hora é complicado. No fim de trabalho, já à tardinha, vou regularmente dar um passeio à beira do Tejo para mudar de ideias. É um passeio que eu nunca me farto de fazer, de tão bonita que é a nossa Lisboa." Deu Beatriz como resposta e ao mesmo tempo como um convite indireto. "Que coincidência, Beatriz. Eu também faço esse caminho a pé quando vou trabalhar na parte da tarde e quando volto para casa. Sim, realmente é muito bonita a vossa cidade. Eu sou natural de Leiria, que também é uma cidade bastante bonita, mas nada que se compare com a grande capital." Subitamente ouviu-se uma voz que a chamava. A sua mãe exigia a sua presença atrás do balcão, argumentando que tinha que se ausentar por uns momentos, mas não podendo evitar a sua verdadeira intenção de interromper o diálogo que ambos encetavam. Beatriz sorriu ligeiramente, um sorriso acompanhado por uma expressão de contrariedade e resignação pelo seu estatuto de filha submissa. Antes de o fazer, disse-lhe discretamente: "Hoje, ao fim da tarde, vou ao mercado da Ribeira. Pode acontecer que nos cruzemos no caminho." "Sim, com certeza. Eu trabalho na estação de caminhos de ferro do Caixo Sodré, que fica a uns metros do mercado. Parece que estávamos combinados. Poderei fazer-lhe companhia no caminho de volta à casa e ajudá-la a transportar as suas compras. Para mim é um hábito e dar-me-ia uma grande satisfação de o fazer." Ela aceitou cordialmente o seu convite e informou de que estaria de volta do mercado por volta das 5:30 da tarde. Depois, retirou-se precipitadamente para trás do balcão onde a sua mãe já a esperava com uma expressão e um olhar inquisidores. Rodolfo tentou o máximo para ocultar a sua felicidade, receando que a sua expressão o denunciasse. Achou melhor abandonar o local para apaziguar os eventuais julgamentos que estivessem a ocorrer no espírito da mãe dela. Ao sair, nem lhe acenou para despedir-se, sabendo que ela compreenderia esta atitude. A tarde correu lentamente, como era de prever. Pediu a Vítor para terminar o trabalho mais cedo do que o habitual e verificou na sua reação que se tinha apercebido da sua ansiedade, de tão visível que era. Vítor era bastante compreensivo e também o considerava como um verdadeiro amigo. Finalmente disse-lhe, com contentamento visível nos seus olhos: "Se quiseres, podes tirar esta tarde para ti, Rodolfo. Eu não tenho nada de importante a fazer e tenho a certeza de que hoje é um dia bastante importante para ti." Não aceitou a oferta do patrão, preferindo trabalhar até às 5:15 da tarde, o que lhe dava tempo suficiente para chegar ao mercado à hora prevista. O trabalho até o ajudava a passar as horas mais depressa e a matar a ânsia que o invadia. Rodolfo era muito pontual. Eram precisamente 5:30 quando chegou à entrada do mercado, mas ela ainda não estava presente. Durante os 10 minutos seguintes, imaginou que tudo tinha sido uma brincadeira da parte dela, ou então que a mãe simplesmente não lhe tinha permitido abandonar a pastelaria, encontrando um outro argumento para o fazer, o que aumentou o seu estado de nervosismo. Finalmente, viu Beatriz dirigir-se lentamente a ele. Tinha um ar exausto e carregava 2 grandes sacos com ela, o que não evitou que mostrasse uma grande alegria ao vê-lo, desta vez uma manifestação pura e espontânea, sem estar condicionada ao controle da mãe, sentindo-se cansada, mas livre. Daí aproximaram-se do Tejo e caminharam compassadamente ao longo do rio, ele transportando os sacos das compras para evitar-lhe mais cansaço. Rodolfo era um cavalheiro e, para além disso, estava habituado a transportar grandes pesos.
Mais adiante cruzaram-se com alguns dos seus amigos das docas, aqueles que eram malandros e que dirigiam sempre uma piada aos passantes. Então, Rodolfo, hoje vais bem acompanhado. Já nem falas aos amigos. Ao que ele respondia com um riso comprometido, com medo que Beatriz não aprovasse aquele tipo de intimidade vinda daquele tipo de pessoas. Receava que ela o ligasse a esse meio, um ambiente que não correspondia claramente à sua educação e à sua classe social. Ele ainda se encontrava naquela situação onde a preocupação principal era a de não fazer ou dizer nada que a pudesse chocar, que não houvesse um conflito de cultura e postura, apesar da humildade e simplicidade da sua condição social. Peço-lhe que não ligue aos comentários, Beatriz. Estas pessoas são minhas conhecidas e algumas até se tornaram amigos fiéis que me ajudaram e defenderam bastante em certas situações perigosas por que passei. É mais a aparência e a linguagem que podem ferir a suscetibilidade de quem os não conhece. Não pense nisso, Rodolfo. Eu nasci em Belém e devo confessar que certas zonas também são frequentadas pelos mesmos caráteres. Para além disso, não sou assim tão esquisita como você poderá pensar. Sei que tenho uma profissão ingrata, com todo o respeito que eu tenho por todas elas, e compreendo que cada uma esteja sujeita a ambientes com diferentes educações e formas de atuar. Mas penso igualmente que existem exceções à regra, aqueles que não se submetem e em quem prevalece a sua capacidade e inteligência, aqueles que ocupam aquele lugar temporariamente e que à primeira oportunidade se libertarão através da sua evolução pessoal. Fico muito grato e muito mais descansado por ouvir essas suas palavras, Beatriz. Para lhe ser franco, tinha bastante receio de que não aceitasse a minha condição. Sabe que eu sou uma pessoa muito simples, embora tenha sido afortunado através das minhas poucas amizades, o que me permitiu evoluir, como a Beatriz disse, através da leitura que me foi facultada a ler. A partir desse momento sentiu-se muito mais à vontade ao pé dela. Todas as suas dúvidas e receios sendo dissipados lentamente através dos diálogos que tiveram durante os dias que se seguiram e que se tornaram semanas. Durante a semana encontravam-se perto da Torre de Belém, o local preferido dele, e foi aí que Beatriz tomou conhecimento sobre o seu passado e o seu presente. Ela nunca podia demorar-se muito por causa da sua mãe, que controlava todos os seus movimentos, sendo este um dos temas que ela abordava frequentemente e que desabafava a Rodolfo. Ambos se encontravam para confessarem um ao outro o que os afetava ou lhes dava prazer, e esse comportamento recíproco acabou por causar uma certa cumplicidade entre ambos. Para Rodolfo, a situação dela não representava quase nada, dado o seu passado de dor e sofrimento causados pelo seu pai. Se ela tivesse a mínima ideia do que ele teve que suportar, consideraria a sua situação como normal, mesmo paradisíaca. Tentou descrever-lhe ao pormenor alguns episódios da sua vida, os momentos difíceis que teve que superar e a coragem que teve de adquirir para poder sobreviver, com a esperança de que tal facto a fizesse pensar e comparar a sua situação com a dele. No seu íntimo tinha a certeza que isso acontecia, mesmo que ela não o manifestasse. Rodolfo tinha a capacidade suficiente de poder compreender que os problemas das pessoas são criados pelos seus contextos pessoais, o que minimizava as possíveis comparações com situações de terceiros, por muito ou pouco sofrimento que existisse no seu seio. Os dias seguintes passaram-se lentamente, estando a ansiedade de a encontrar ao fim da tarde sempre presente. Ao fim de uma semana, ambos sabiam que mais tarde ou mais cedo iriam fazer parte da vida um do outro. Era o primeiro dia de outubro daquele ano de 1910. Depois de deixar Beatriz, Rodolfo dirigiu-se ao armazém, onde sabia que uma reunião de militantes estava a ocorrer. Ao entrar, verificou que havia um maior número de elementos presentes, alguns que inclusivamente nunca tinha visto antes e, sobretudo, alguns militares do Exército e da Marinha, o que significava que acontecimentos cruciais para a vida política portuguesa estavam para ocorrer. O que se passa, Tony? Tanta gente reunida quer dizer qualquer coisa de importante. E também militares. Claro que sim, Rodolfo. Julgas que só existem militares republicanos nas Forças Armadas? Também existem anarquistas, comunistas e socialistas. Existe tudo, rapaz. Amanhã é um grande dia, um dia que vai ficar na história de Portugal. E tu poderás dizer aos teus filhos e netos que fizeste parte de todos os acontecimentos que se vão passar, Rodolfo.
exclamou Tony com uma expressão vitoriosa no seu rosto. Rodolfo não sabia o que dizer. Naquele momento sentiu-se impotente para participar de uma maneira preponderante numa situação desta natureza. Com o seu espírito revolucionário e a força da sua idade, imaginava-se já com uma arma na mão, mas depois pensava que não tinha experiência suficiente para a poder utilizar. Olhava ao seu redor e via indivíduos mais idosos do que ele e aparentemente conhecedores dos pormenores que revestiam tudo aquilo que se iria passar, enquanto ele os ignorava. Apreciou as palavras de Tony, mas sentiu uma frustração enorme de não poder fazer mais do que simplesmente transmitir informações a outros elementos, a outros militantes. Queria pegar numa arma, queria lutar pelos seus ideais populistas e, inconscientemente, queria se libertar daquela ira, daquele ódio que o habitava e que se tinha acumulado durante anos a quando da vida com o seu pai. Sim, era isso. Queria sair para a rua e matar. Matar os causadores da miséria e do sofrimento da população. Matar as suas mágoas, matar o seu passado ficando vazio, vazio de ódio e ressentimentos, como se fosse um novo começo na sua vida. Amanhã não trabalhas na mercearia, Rodolfo. Tens coisas mais importantes a fazer e que deverás assegurar porque são fundamentais como peças de informação para a nossa rede de militantes. Dado o teu caráter, sei que desejarias ter um papel mais ativo nestes acontecimentos, mas tens de compreender que não estás suficientemente preparado para este tipo de participação. No entanto, deves considerar que as tuas funções são vitais para que tudo funcione como está previsto. Eu sei que isso pode não representar grande coisa para ti, mas podes ter a certeza de que sem ti, talvez tudo o que está para acontecer se possa vir a passar de uma maneira diferente. Aquela reunião acabou bastante tarde. Tony deu-lhe as instruções necessárias para que no dia seguinte ele pudesse ser preciso e eficaz na sua missão de distribuir informação. As moradas eram numerosas e a sua localização foi identificada ao pormenor para evitar atrasos que pudessem comprometer a sincronização entre os militantes. Rodolfo teria de se levantar bastante cedo para poder contatá-los na totalidade. O dia da manhã é vital para todos nós. A tua ação deve ter o máximo de eficácia, nunca esquecendo de que não deves deixar transparecer nenhuma atitude de comprometimento. Age como se fosse um dia normal. Nada de precipitações ou troca de opiniões ou perguntas sobre o que está para acontecer. Não te esqueças que os bufos podem estar a vigiar-te, portanto já não podes dizer que a tua missão não envolve nenhum risco. Sei que não é como andar com uma arma na mão, mas todos contamos contigo, rapaz. Com os nervos e o peso da responsabilidade nos seus ombros, Rodolfo quase não conseguiu dormir. No dia seguinte cumpriu rigorosamente com as instruções de Tony, seguindo o itinerário que estava indicado e que ele teve de memorizar no caso de ser apanhado a um certo momento a quando da entrega de informação a um militante. Nem sequer tinha tido tempo de avisar Beatriz que não poderia estar em Belém para o habitual encontro, o que ela deveria estranhar bastante. Também o facto dele não ter estado presente na pastelaria durante a hora de almoço lhe poderia causar dúvidas e questões. Foi mais uma noite em branco para ele. Não só por tudo o que se passava no seu espírito, mas também porque Tony ficou acordado durante toda a noite, andando de um lado para o outro com nervosismo ou então bebendo vinho do Porto, como se esperasse a visita de alguém, o que acabou por acontecer. A um certo momento bateram à porta discretamente e Tony deixou entrar um indivíduo que ele nunca tinha encontrado antes. Depois de uma troca de palavras que durou alguns minutos, o visitante abandonou-os e Rodolfo levantou-se com um ar que demonstrava uma certa curiosidade, o que não passou despercebido a Tony. Os quartéis da cidade estão em estado de prevenção, Rodolfo. Vai começar a festa. Quer isso dizer que vai haver uma confrontação militar? Não te posso garantir que não haja. Para te dizer a verdade, acabei de saber que já houve vítimas no RI-16. Militares que se recusaram a aderir. A intenção dos republicanos é a de derrubar a monarquia sem derramar sangue. Só através da intimidação militar. Mas tudo isso depende de como as tropas vão aderir ao nosso movimento. Esperemos que as nossas tradições de paz e confraternização impeçam um confronto sangrento entre as duas fações militares. Perto das 7 da manhã chegou outro indivíduo que continuou a dar informações sobre os acontecimentos. Aparentemente podiam-se verificar movimentos militares na zona de Alcântara, que não ficava muito longe de Belém, e forças rebeldes ter-se-iam instalado na rotunda, com algumas centenas de militares a quem a população se tinha juntado, o que deu imediatamente vontade a Rodolfo de se juntar à multidão e participar no movimento revolucionário em curso. Ao mesmo tempo,
Sentiu uma necessidade enorme de procurar Beatriz e relatar-lhe o que se estava a passar. Vontade essa que manifestou uma certa preocupação e cuidado em relação à sua pessoa. Num contexto semelhante, tudo era possível acontecer, e ele queria assegurar-se de que ela estava em casa e em segurança. Levantou-se repentinamente, arranjou-se o melhor possível para sair e ir ao encontro dela, reação que foi imediatamente apercebida por Tony. Tony, penso que hoje não vamos ter muitos clientes dada a confusão que certamente reina na população. Se não se importa, queria encontrar-me com a Beatriz, porque estou um bocado preocupado. Tens razão, nem eu estou com cabeça nem nervos para estar na mercearia numa altura destas. Abrimos mais tarde e depois de vermos como é que correm as coisas. Agora vê se te metes em problemas. Já conheço o teu feitio o suficiente para saber que te estão a passar ideias pela cabeça. E vontade não te falta para te juntares à população ativa neste golpe militar. Não se preocupe comigo, Tony. Eu sei defender-me. Eu sei isso perfeitamente, mas deves evitar de deixar-te apanhar no meio de acontecimentos que depois não poderás controlar. Isto não é nenhum livro sobre a Revolução Bolchevista, Rodolfo. Isto é real. Existe um conflito militar iminente e que se está a passar muito perto daqui e nem penses ir para a Rotunda. Terias que percorrer quase meia cidade para lá chegar e no caminho encontrarias situações bastante perigosas que neste momento não estás a imaginar. Rodolfo acenou afirmativamente com a cabeça e abandonou o armazém, dirigindo-se imediatamente à casa de Beatriz. Eram 8 horas da manhã e a pastelaria encontrava-se igualmente encerrada. Ela e a mãe moravam no primeiro andar do mesmo edifício, e Rodolfo reparou que as persianas estavam fechadas, como se os habitantes tivessem abandonado aquele local. Vizinhos e outros transeuntes passavam apressadamente, outros corriam, com certeza para se juntarem à população que queria assistir ou participar nos acontecimentos. A agitação da população era evidente. Bateu à porta várias vezes sem obter uma resposta e começou a desesperar. Seria que ela tivesse ficado zangada por ele não ter aparecido ao encontro da véspera, ou seria que se tinham ausentado do domicílio enquanto a tranquilidade não voltasse às ruas da capital, ou então se lhes tinha acontecido alguma coisa. Após alguns minutos em que insistiu em bater à porta, decidiu finalmente encaminhar-se em direção ao Tejo. Alguns metros decorridos e ouviu o barulho de persianas atrás dele e uma voz chamou pelo seu nome, a voz de Beatriz. Rodolfo, Rodolfo! Estávamos nas traseiras da casa a tomar o pequeno almoço. Foi uma sorte ter ido à cozinha e ouvir-te a bater à porta. Eu vou descer. O espírito Rodolfo animou-se e alegrou-se outra vez, só de ouvir a sua voz. Sorriu e dirigiu-se novamente para a porta da sua casa. Ela chegou com um ar contente, mas inquieta ao mesmo tempo. O resultado de tudo o que estava a decorrer e da incerteza sobre o culminar dos acontecimentos. A minha mãe está impossível de aturar. Já não basta ter que estar na pastelaria e ter uma profissão que detesto. Ainda tenho que suportar as suas madurezas e as suas fobias e pânicos. Não se enerve, Beatriz. Isso é perfeitamente normal acontecer. Nestes momentos as pessoas têm receio das consequências que possam advir desta tentativa para mudar o regime político e da qual depende o futuro do nosso país. É uma grande responsabilidade. Estava preocupado consigo. Não consegui dormir de noite a pensar que estava zangada comigo e peço desculpa por não ter aparecido ao nosso encontro. Ao proferir estas palavras, Rodolfo percebeu-se que a sua maior preocupação era a sua pessoa e não a revolução, contradizendo tudo aquilo que ele tinha pensado ser a prioridade mais alta da sua existência. Chegava à conclusão que os valores e sentimentos humanos nunca poderiam ser substituídos por ideais políticos ou de qualquer outra espécie. Mas isso não evitou o seu instinto e vontade de se juntar à multidão e participar na medida do possível em tudo o que pudesse contribuir para esta mudança política, há tanto tempo ambicionada pelo povo. Não pense nisso, Rodolfo. Eu sabia que tinha que existir uma razão para não estar presente, e ainda por cima já se constava que estávamos na iminência de um golpe de Estado, ou de uma revolução. O seu medo era idêntico ao meu, receava por si e mais nada do que isso, disse Beatriz agarrando fortemente o braço de Rodolfo, como se tivesse a percepção das suas intenções em se juntar aos rebeldes. Estou muito feliz por saber isso, Beatriz. A minha preocupação era dizer-lhe que ficasse em casa durante este período, até que tudo se defina. Eu tenho que a deixar, mas agora fico mais tranquilo. Mas não quer dizer com isso que se vai juntar a essa multidão. É demasiadamente arriscado e eu não vou ficar sossegado até saber se nada lhe aconteceu de mal.
Peço desculpa, Beatriz, mas tenho que partir. É qualquer coisa que eu não posso contrariar porque faz parte de mim. Beatriz olhou-o com um receio evidente invadindo os seus olhos, mesmo com o pronúncio de algumas lágrimas suplicando que não a abandonasse. Nesse espaço de tempo, abraçou-a fortemente antes dos seus olhos se cruzarem e acabarem por se beijar. Era como se fosse a confirmação dos sentimentos de ambos, mas ao mesmo tempo uma despedida, o que traduzia um momento único na história das suas vidas. Antes de abandonar o local, Rodolfo apercebeu-se que a sua mãe estava à janela, observando o que se tinha passado. Mas nesse dia notou na sua expressão um certo sorriso de contentamento por verificar a felicidade da sua filha e talvez um certo sentimento de conforto por saber que ele estava presente para as defender, se esse fosse o caso. Começou a caminhar em direção ao Tejo, sabendo que possivelmente não voltaria a encontrá-la. Após uma dezena de metros ouviu passos. Olhou para trás e viu Beatriz correr ao seu encontro e gritar muito alto: "Espera, Rodolfo, eu vou contigo!" Deram as mãos e começaram a correr em direção ao rio, não antes de ouvirem a voz da mãe de Beatriz a chamá-la. Não olharam para trás e quando chegaram à beira do Tejo, na rua principal, encontraram grupos de civis que gritavam: "Viva a República! Viva a República!"